Eu dei uma olhada ontem à noite nos resumos, achei todos muito interessantes e estou bem ansioso para assistir às apresentações. Antes de começar, eu tenho alguns recadinhos, então, como já foi dito, né, dizer que as apresentações serão gravadas e disponibilizadas no canal do laboratório. Então, tacitamente, todos aqui presentes, né, concordam com a postagem da gravação na internet. E uma outra coisa, eu solicito, né, que mantenham os microfones fechados enquanto não estiverem interagindo. Cada apresentador vai ter, então, 15 minutos para a exposição. A gente vai ter agora, nesse momento, 4 apresentações, vai até às 10h30 com esse debate, depois para meia horinha e volta às 11 para as últimas 3 apresentações. Daí a gente para novamente para uns 15 minutos no máximo e vai até o meio-dia, porque depois, às 13 horas, vai ter um outro grupo de apresentações, então a gente não pode demorar muito, né? Então peço que não se atentem ao tempo, né? Eu vou acompanhar aqui também, faltando uns 5 minutinhos eu dou um toque, e é isso. Desejo um bom trabalho a todos e vamos lá. Então, a primeira pessoa pela lista aqui, pela ordem, né, é a Ana Carolina Reis, com o trabalho intitulado Arquivos Privados no Arquivo Nacional, Estudo de Casos sobre o Acervo Memória do Movimento Estudantil. Então, Ana, eu passo a palavra a você. Boa apresentação. Obrigada, Rodrigo. Renato vai passar para mim os slides. Obrigada, Renato. Bom dia a quem está assistindo. Eu me chamo Ana Carolina. Como o Rodrigo falou, eu vou apresentar o trabalho Arquivos Privados no Arquivo Nacional, estudo de caso sobre o acervo Memória do Movimento Estudantil. Queria, antes de tudo, parabenizar, né, os colegas, as pessoas responsáveis pela realização desse evento e agradecer pela oportunidade de participar dessa mesa. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele se originou da minha pesquisa de mestrado, desenvolvida com a orientação da professora Luciana Raimann, no programa de pós-graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz. Eu acabei de defender a dissertação no final de julho, né, acabou de sair do forno, e a dissertação teve como objeto de pesquisa o acervo Memória do Movimento Estudantil. Esse acervo, né, ele foi produzido a partir de um projeto de mesmo nome, realizado pela UNE, União Nacional dos Estudantes, com outras instituições parceiras, e hoje o acervo está custodiado no Arquivo Nacional. Antes de tudo, eu gostaria de contar, bem resumidamente, como que eu escolhi esse tema de pesquisa, né? Eu sou servidora do Arquivo Nacional desde 2006, e durante esses anos, né, trabalhando a maior parte do tempo com o processamento técnico do acervo, eu tive contato com vários arquivos, e em 2018, né, eu participei de um grupo que fez o trabalho de conferência desse acervo, Memória do Movimento Estudantil, que ele tinha chegado no Arquivo Nacional um ano antes, em 2017. Né, antes ele estava guardado por mais de uma década no Museu da República. E como fala, né, Ângela de Castro Gomes, do feitiço dos arquivos privados, sobre os pesquisadores, sobre os profissionais de arquivo, essa documentação ela também me seduziu, né? Eu me senti transportada ao meu passado de estudante universitária, de militante, e começou aí o meu interesse, né, em entender, me debruçar sobre esse acervo. O objetivo desse trabalho de conferência do acervo era elaborar uma lista de documentos que iria compor o termo de doação. Né, o acervo ele não tinha sido doado formalmente, não havia sido assinado o termo de doação, e isso só foi feito em 2022. E além de realizar esse trabalho de identificação de conferência do acervo, eu participei também das discussões internas envolvendo a aquisição dessa documentação pelo Arquivo Nacional. Né, e me chamou a atenção o debate em torno da devolução dos objetos tridimensionais, né, que fazem parte desse acervo, para o Museu da República. E também, né, nesses debates internos, foi cogitada a possibilidade de se perguntar ao Museu da República se eles teriam interesse em aceitar todo o acervo de volta.
né? Então, assim, o incômodo que a doação desse acervo parecia causar entre alguns técnicos do Arquivo Nacional e o tempo até a conclusão da doação me instigaram a transformar esse assunto, né, em tema de pesquisa. Tinha algumas questões de fundo que me inquietavam já há mais tempo, né, como que são feitas as escolhas dos acervos privados que são adquiridos pelo Arquivo Nacional, que grupos sociais estão representados nesses acervos privados, como que o profissional que trabalha no arquivo vê a missão da instituição, como esse profissional vê a sua responsabilidade na formação do acervo, né? Então, eu me vi envolvida com o tema da aquisição de acervos privados e eu resolvi estudar esse tema a partir do caso concreto da aquisição deste acervo. O acervo Memória do Movimento Estudantil, como eu disse, ele foi produzido pelo projeto Memória do Movimento Estudantil, que foi desenvolvido pela UNE, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, TV Globo, Museu da República, Ministério da Cultura e contou com o patrocínio da Petrobras entre os anos de 2004 a 2008. Esse projeto ele era uma antiga ideia da UNE, já de algumas décadas, de fazer um projeto de resgate, né, entre aspas, aí, da memória, mas só foi colocado em prática, só foi tirado do papel em 2004, né, e se estendeu até 2008. Então, nesse período aí, a gente vivia no Brasil uma conjuntura política e social marcada pela chegada do Partido dos Trabalhadores ao Executivo Nacional pela primeira vez, né, com a eleição do Lula em 2002. No campo dos arquivos, existia um forte movimento pela abertura dos acervos da ditadura militar. Então, era um contexto propício, né, aos temas da esquerda, e a UNE, então, conseguiu apoio para realizar o projeto de recuperação da sua memória, do seu passado. E nessa memória, né, também estavam envolvidos alguns líderes do então governo Lula, né, que haviam atuado no movimento estudantil na juventude, o Zé Dirceu, Aldo Rebelo, José Genuíno. Os eixos do projeto, né, o projeto teve 3 eixos principais de atuação. O primeiro foi a constituição de um guia de fontes sobre o movimento estudantil, existente em vários arquivos públicos e privados, né, em várias cidades do Brasil. O guia de fontes ele estava disponível no site do projeto, mas quando o projeto foi encerrado, né, acabou o patrocínio, esse site ele saiu do ar. O segundo eixo foi uma campanha pública solicitando a doação de documentos, que foi veiculada na TV Globo. E o terceiro eixo foi a realização de um programa de história oral com depoimentos, né, que colheu depoimentos de ex-militantes do movimento estudantil, a maior parte dele ex-diretores da UNE. Nesse slide, à esquerda, a gente vê o material de divulgação do projeto, chamando as pessoas a doarem seus documentos, né? Não deixe o movimento estudantil perder nenhuma página da sua história. E à direita é o regulamento para essas doações, né? Ao todo foram 100 doadores, em sua maioria pessoas físicas, 93 pessoas, contra 7 entidades coletivas. A maior parte dos doadores, 65, são ex-militantes do movimento estudantil. Nesse slide, tem uma parte inicial da tabela que eu elaborei na dissertação com a relação dos entrevistados pelo programa de história oral do projeto. Foram 100 entrevistas realizadas com gravação em áudio e vídeo. Então, o acervo, né, Memória do Movimento Estudantil, que hoje está custodiado no Arquivo Nacional, ele é constituído por documentação textual, iconográfica, audiovisual, bibliográfica, tridimensional, né, sobre o movimento estudantil, que veio dessa 100 de doadores, e também pelos depoimentos gravados em áudio e vídeo de ex-militantes que foram coletados por esse programa de história oral, e também documentos administrativos do projeto. Na minha pesquisa, além de analisar o projeto e como que o acervo foi constituído, eu busquei compreender a trajetória da patrimonialização desse acervo privado. É importante mencionar que a Lei de Arquivos, né, como sabemos, não inclui a preservação dos acervos privados como responsabilidade do poder público, o que traz definições sobre os destinos de cada um desses acervos.
No caso do acervo Memória do Movimento Estudantil, o plano da UNE era que essa documentação produzida pelo projeto passasse a ser o acervo do seu futuro centro de memórias. Né? A UNE tinha o plano de construir esse centro de memórias, não era num lugar qualquer, mas numa nova sede que viria a ser construída no terreno da Praia do Flamengo 132, que foi onde funcionou a antiga sede da UNE, né, que foi incendiada logo após o golpe militar em 1964. E enquanto a construção dessa nova sede não fosse iniciada, o projeto e o acervo ficaram abrigados no Museu da República, em função dessa parceria. A passagem pela documentação no Museu da República estava prevista para ser temporária, mas como essa nova sede da UNE nunca foi construída, o acervo ficou no museu por 13 anos. Em 2017, ele ingressou no Arquivo Nacional, já depois de 3 anos do início das negociações entre a UNE e o AN, né, que se deu em 2014. Os primeiros contatos foram em 2014 entre a UNE e o AN. No Arquivo Nacional, a situação do acervo permanece indefinida por mais de 5 anos, né, quando, em novembro de 2022, finalmente assinado o termo de doação entre a UNE e o AN. Então, por muitos anos, esse acervo ele ficou sem lugar, né, inacessível ao público, adormecido, né, digamos assim. Para compreender a trajetória do acervo, eu analisei o processo administrativo que registra a doação do acervo para o Arquivo Nacional. Né? Esse processo, como outros, foi produzido por técnicos do AN e ele é composto por e-mails, relatórios de visitas técnicas, atas de reunião, listagens de documentos, o termo de entrega, o termo de doação, são mais de 400 páginas. Né? E, além do processo, eu também utilizei como fonte entrevistas de história oral, com 2 servidores do Museu da República, que acompanharam a passagem do acervo pelo museu, e também com uma ex-diretora da UNE, que esteve à frente dessas negociações da saída do acervo do museu e da vinda do acervo para o Arquivo Nacional. A análise descritiva do processo administrativo veio a mostrar, né, como a aquisição desse acervo ela foi atravessada pelas temporalidades e por uma série de contingências. Né? Primeiramente, a complexa conjuntura nacional, o impeachment da presidente Dilma em 2016, a assunção do seu vice, Michel Temer, o avanço da extrema-direita no Brasil, com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Então, esse contexto trouxe à tona os dissensos sobre o valor das memórias das esquerdas. Além disso, é importante considerar, né, os impactos dessa conjuntura nas dinâmicas institucionais, as tensões e os acordos entre os vários atores envolvidos, com interesses distintos sobre o destino desse acervo, e ainda um contexto de mudanças nas políticas de aquisições do Arquivo Nacional. Então, a análise do processo ela apontou a natureza complexa dos processos de aquisição de acervos privados. Aqui nesse slide, eu coloquei uma cronologia bem resumida da trajetória do acervo pelo Arquivo Nacional, com algumas passagens que eu considerei importantes destacar, né? E, bem, já me encaminhando aqui para o final, né, a partir do estudo de caso da patrimonialização do acervo Memória do Movimento Estudantil, eu procurei apontar as negociações e as disputas que marcam a aquisição de acervos privados, sendo essas marcas comuns do campo da memória, do patrimônio e dos arquivos. Né? Sem deslegitimar o conhecimento especializado, é preciso reconhecer que as decisões técnicas elas sofrem interferências de ordem valorativa. Né? É importante tornar conscientes, é importante que tenhamos consciência dessas valorações que orientam as nossas escolhas, sob pena de não enxergarmos o nosso papel na formação do acervo de uma instituição pública como o Arquivo Nacional. Aqui nesse slide eu coloquei as referências das imagens que eu usei, né, na apresentação. A maioria delas são fotos de objetos tridimensionais do acervo, e aqui algumas referências da dissertação que eu utilizei.
Bem, é isso. Eu acho que deu tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico à disposição aí para o debate. Parabéns, Carol, muito legal o trabalho. Vamos passar para o próximo. Eu chamo então a Lorena dos Santos Silva, com o trabalho Termos Diferentes, Sentidos Iguais, Arquivos Pessoais e sua relação com coleções, papéis pessoais e manuscritos. Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar a minha apresentação, eu quero agradecer a todos os ouvintes, em especial aos organizadores desse colóquio. O meu nome é Lorena dos Santos Silva, eu sou arquivista, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e atualmente eu atuo como bolsista do Programa de Capacitação Institucional no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAIST. O meu resumo, ele se denomina Termos Diferentes, Sentidos Iguais, Arquivos Pessoais e sua relação com coleções, papéis pessoais e manuscritos. Bom, esse resumo, na verdade, é um resultado parcial da minha pesquisa de dissertação do mestrado, denominada Organização de Arquivos Pessoais, uma análise à luz da teoria e dos métodos da arquivologia. Eu defendi a dissertação em 2020, durante a loucura da pandemia, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Então, se alguém tiver algum interesse, essa dissertação ela encontra-se no repositório institucional da UF para acesso livre. A finalidade desse resumo é refletir como os diferentes termos, coleções, papéis pessoais e manuscritos se relacionam com os arquivos pessoais, e deixando claro que essa relação está no âmbito do arcabouço teórico da arquivologia. Eu sei que esses termos eles podem, para outras áreas, terem sentidos diferentes, então eu sempre gosto de deixar claro que é a relação dentro da teoria arquivística. Eu peço licença para ler uma citação para vocês, para dar continuidade à minha explanação. Então, licença. Em primeiro lugar, só conservamos documentos de pessoas que tiveram alguma expressão ou algum destaque no mundo da política, da ciência, da arte, da filosofia ou da literatura. E por isso, sempre pareceu natural que tais documentos acompanhassem as obras que publicaram, ou seja, que fossem entregues às bibliotecas. No mundo todo, vamos encontrar esse destino mais ou menos óbvio para o arquivo pessoal do escritor, qualquer que tenha sido a sua área de especialidade. A obra, o livro e o artigo, por exemplo, seguem-se os documentos produzidos em estágios anteriores à sua forma final, isto é, os esboços, as minutas, os rascunhos, a sua forma as primeiras versões e os originais. Os demais documentos do arquivo, a critério do doador ou do donatário, acabam ficando sob a custódia da biblioteca. Bom, por que eu trouxe essa citação para vocês? Para explicar o seguinte, que durante muito tempo, os arquivos pessoais eles foram delegados às bibliotecas. Ou seja, o tratamento que eles recebiam era o tratamento abordado pelos bibliotecários, uma vez que todo o arcabouço teórico metodológico da arquivologia foi desenvolvida pensando em arquivos administrativos, ou seja, no âmbito da administração pública. Então, esses tipos de arquivo, eles não eram considerados o objeto da arquivologia. Para vocês terem uma noção, a primeira vez que os documentos produzidos e recebidos por indivíduos foi colocado no conceito de arquivo foi em 1928 pelo arquivista italiano Eugênio Casanova. E aqui, na minha apresentação, eu entendo arquivo pessoal como o conjunto de documentos produzidos ou recebidos e mantidos por uma pessoa física ao longo de sua vida e em decorrência de suas atividades e função social. Essa citação é da professora Lúcia Maria Veloso de Oliveira. Bom, falando sobre coleções, as professoras Camargo e Belotto definem coleção como
a reunião artificial de documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam alguma característica comum. Ou seja, essa questão da relação orgânica, que os documentos mantêm entre si com seu produtor, a organicidade é o que difere os documentos de uma biblioteca, por exemplo, que são reunidos artificialmente. Entretanto, em relação a esse termo coleção, a professora Oliveira ela aponta que na literatura arquivística canadense e americana, esse termo muitas vezes é associado com documentos pessoais e familiares. E essa afirmativa ela se confirma quando Hansen afirma que coleção é um conjunto de material formado por ou em torno de uma pessoa, família, entidade coletiva ou assunto de uma fonte comum, como um produto natural de atividade ou função, ou reunido de maneira proposital e artificial, sem levar em consideração a proveniência original. Então, vocês percebam que nessa citação, além da questão da reunião artificial, ele também coloca que a coleção pode abarcar documentos produzidos como produtos de uma função ou de uma atividade de um indivíduo. Bom, em relação ao termo papéis pessoais, ele se apresenta como documentos criados, adquiridos ou recebidos por um indivíduo no decorrer de seus negócios e preservados em sua ordem original, se tal ordem existir. Vocês percebam que nessa citação, os documentos produzidos e recebidos e acumulados por indivíduos, eles, colocam-se como produtos das suas atividades. Entretanto, se vocês perceberem, ela tem uma palavra-chave nessa citação, que é negócios. Então, percebam que quando se fala no decorrer de seus negócios, a gente pode entender que são documentos administrativos, legais, fiscais, e deixando de fora aqueles documentos que não têm uma fórmula diplomática pré-estabelecida, como, por exemplo, uma carta de amor trocada entre o indivíduo e seu companheiro ou companheira. A professora Lúcia Veloso também identifica que essa expressão ela indica que implicitamente que apenas documentos em papel seriam objeto desses arquivos, ou seja, ele exclui alguns gêneros documentais, por exemplo, o gênero iconográfico. Bom, falando sobre os manuscritos, Artieres explica que desde o século XVIII a sociedade assiste à valorização da escrita pessoal, ou seja, a assinatura dos indivíduos era o que determinava o recolhimento desses documentos, ou seja, a figura do produtor era muito privilegiada, né? Os documentos, no caso, quais documentos são mais importantes do que outros? Além disso, o termo manuscrito remete à ideia do documento escrito à mão ou uma versão preliminar de um trabalho antes da sua publicação. Já partindo para as minhas considerações finais, por que eu trouxe essa reflexão? Porque eu queria mostrar para vocês, isso eu vi muito na minha dissertação, que todos esses termos se relacionam minimamente com o conceito de arquivo pessoal, existe uma similaridade, mas nenhum deles abarca exaustivamente o conceito de arquivo pessoal como um todo, assim, abarcando o seu caráter arquivístico, né, e a organicidade, as especificidades dos arquivos pessoais. Então, eu achei importante trazer essa reflexão, porque, para além disso, quando se tem a tradução desses termos para a língua portuguesa, pode ter confusões terminológicas, e essas confusões elas afetam diretamente o tratamento que esses conjuntos documentais vão receber, ou até mesmo para quais instituições eles serão recolhidos. Então, é de suma importância a gente fazer essa reflexão. Aqui estão as minhas referências, assim,
A última tem até o link da minha dissertação, caso alguém tenha interesse. E, mais uma vez, muito obrigada, e eu me encontro à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado, Lorena. Parabéns pelo trabalho. Vamos passar para o próximo. Eu chamo, então, a Thalita dos Santos Molina, com o trabalho Patrimônio e Memória, reflexões sobre o instrumento de patrimonialização dos arquivos privados pessoais. Obrigada, Rodrigo. Renato, você compartilha para mim, por favor? Obrigada. Renato é rápido. O computador não está ajudando muito, mas está indo. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Então, eu resolvi apresentar um pouco esse trabalho hoje, fruto um pouco da minha reflexão que a gente teve no último seminário, que a gente estava falando sobre questões de declaração de interesse público social, e a Patrícia acabou comentando sobre questões de mulheres, né, dentro da declaração de interesse público social, e aí eu resolvi voltar um pouco, né, a fazer uma reflexão um pouco sobre essa questão desse instrumento de patrimonialização do CONARC. Então aí eu coloquei esse título, né, que é sempre pensando como uma proposta de colocar, né, quando se coloca como declaração de interesse público social, defendo na minha dissertação, né, como um patrimônio documental, se transforma em um patrimônio documental. Então, coloquei como título Patrimônio e Memória, reflexões sobre o instrumento de patrimonialização dos arquivos privados e pessoais, né, relacionado aí ao CONARC. Pode passar, Renato, por favor. Brevemente a apresentação, né, o roteiro que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, então aqui nessa comunicação eu quero trazer para a gente analisar e refletir como a declaração de interesse público e social é um instrumento de patrimonialização dos arquivos privados, pessoais, reconhecendo-os, né, como patrimônio documental. Isso porque vem de acordo com a Lei de Arquivos, né, a Lei número 8.159, no qual, por essa lei, você pode fazer uma solicitação de interesse público e social que deve ser dirigida ao Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. Primeiramente, né, pensando na definição de arquivos privados, né, falando aí brevemente, dentro do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, eles colocam os arquivos privados como arquivo de entidade coletiva de direito privado, família ou pessoa, e dentro da Lei de Arquivos, no capítulo 3, eles consideram-se arquivos privados, conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrências das suas atividades, né? E, então, né, o Instituto da Declaração de Interesse Público e Social do CONARC resultam na patrimonialização de diversos arquivos privados, né? No caso dos processos que o CONARC recebe. Aí eu quis trazer uma reflexão, né, pensando nessa questão dos instrumentos de patrimonialização, declaração de interesse público e social, né, então eu estou relacionando aí minha reflexão com a área da história e com a área da arquivologia, né, e eu gosto muito da definição do Bloch, né, quando ele fala que a história é uma ciência dos homens no tempo, que é isso que a gente procura trabalhar um pouco quando a gente fala dessas questões de patrimonialização, né? Eu estou aqui querendo destacar a importância do arquivo privado como um patrimônio documental, né? E colocando aí no tempo presente, né? Essa reflexão, essa consideração. Então, ele afirma que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim uma ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo, né? Então, o papel do historiador, que é o que eu procuro trazer aqui, é fazer uma análise crítica que o permita chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento passado a partir da investigação das fontes históricas, que aqui as fontes que eu estou trabalhando, né, também como objeto de pesquisa, além de ser fonte, é o arquivo privado. E aí, relacionando, né, com a arquivologia, é uma reflexão aqui interdisciplinar, podemos compreender, em linhas gerais, como uma ciência que se preocupa com a memória, que estuda as funções dos arquivos e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos.
podemos dizer que seu principal objeto de estudo é o documento arquivístico, né? Temos arquivistas aqui, então, se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu fiz de acordo com as pesquisas que eu encontrei em artigos e documentos que eu li sobre a área. Então, pensando nessa relação entre o historiador e o arquivista, né, tendo como meu objeto de reflexão aqui o instrumento de declaração, né, de interesse público e social, o historiador ele deve fazer uma investigação por meio das fontes históricas, né, tradicionalmente com a utilização de documentos, que podemos nomear aqui como um arquivo permanente, né? Os arquivistas colocam, às vezes, nomeiam, né, normalmente como arquivo permanente, e a gente sempre pode estar falando como um documento histórico, né? Tem uma similaridade, um sentido semelhante, né? E aí, então, os arquivistas têm como responsabilidade organizar e gerir esses documentos, enquanto os historiadores as utilizam como fonte histórica, fazendo com que essas duas profissões tenham relações intrínsecas, né? Então, coloco essa reflexão sobre as duas profissões e as duas áreas para que compreendam, né, como um instrumento de declaração de interesse público social, ele tem que ser estudado, analisado, trabalhado nas duas áreas. Então, aí pegando um trecho do livro, de um capítulo, de um artigo da Macedo e do Vidal, né, os arquivistas e historiadores também, ela afirma, né, que precisam conhecer tanto quanto possível as circunstâncias que foram produzidos os arquivos privados e pessoais, realizando uma pesquisa criteriosa, né, e entendendo então o arquivo pessoal, por exemplo, como um conjunto de documentos produzidos ou pertencentes a uma pessoa, a um indivíduo, resultados de uma atividade profissional ou cultural específica. Então, é a partir desse conceito, né, da questão dos arquivos privados, que eu vou trazer a reflexão sobre a declaração de interesse público. Então, indo propriamente, né, sobre a questão dos arquivos declarados de interesse público e social, até a consulta que eu fiz no site ontem, né, eu voltei lá no site, fiz novamente pesquisas e algumas análises, tem 20 arquivos que estão lá oficialmente declarados de interesse público e social, sendo que destes temos 11 arquivos, 11 de arquivos pessoais, né? E desses 11, somente um é relacionado à mulher, né? Então, estou respondendo a pergunta da Patrícia aí, que ela falou no outro evento. E aí, a partir do ano passado, porque a gente tem que lembrar aí o governo anterior, então, no governo anterior, o CONARC, ele foi muito minimizado, né, em suas ações, praticamente você não consegue ter muita informação do que aconteceu durante esse período, pelo menos no site oficial do CONARC, né, do Arquivo Nacional, a gente não consegue ter esses mesmos acessos às informações como está tendo a partir de agora. Eles lançaram um boletim que eles estão chamando de CONARC em Ação. Então, desde o ano passado, está fazendo esse boletim, e aí estão avisando o que eles estão fazendo mês a mês em ações sobre arquivos privados, e no boletim de dezembro de 2023, eles fazem um informe falando do parecer favorável à declaração de interesse público do acervo da Central Única dos Trabalhadores, que ainda não está na relação, né, dos arquivos considerados de interesse público e social, ainda não tem o parecer. Também, não saiu muito bem, ficou meio fora, né? Mas também encontrei, né, a aprovação de interesse público, de declaração de interesse público e social também, do acervo de José do Espírito Santo, que é um músico, intelectual e pesquisador da cultura africana e afro-brasileira, e isso também no boletim do CONARC em Ação, né, no boletim de setembro. E nesse boletim de outubro, a gente tem também, aqui deixa eu pegar, no boletim de outubro, a gente tem a aprovação de declaração de interesse público e social do acervo de Egon Chadin, que acabou não saindo muito, acabou sendo apagado aí na apresentação, que é um antropólogo, né? Então, nesses últimos 3 boletins, que é o CONARC em Ação, tem mais 3 declarações de interesse público e sociais, né? E social,
2 de arquivos pessoais e 1, né, de arquivos de movimento social aí da área do movimento sindical. Também encontrei, né, analisando o site do CONARC, dentro da comissão de dentro da página, né, da Comissão de Avaliação de Acervos Privados, eles estão colocando as atas das reuniões deles, né? E aí, nas últimas reuniões, eu encontrei que eles estavam pedindo a declaração de interesse público e social dos acervos de Roberto Farias e de Burle Marx. Já foi aprovado, vai sair o parecer, mas ainda não está também na relação, né, de arquivos já declarados de interesse público e social, então mais 2 arquivos pessoais, e o acervo da Bienal de São Paulo, o Vandesvevo, né? E o acervo da Bienal de São Paulo, da Vandesvevo, para mim é interessante, porque quando eu estudei no meu mestrado, eu estudei também os processos de tombamento do Condefat do IPHAN, e o Condefat, ele tombou esse acervo da Bienal como patrimônio histórico de São Paulo, né? Então, ele já é tombado dentro do estado de São Paulo, esse acervo, né? É um acervo gigantesco da área de artes, e agora está chegando aí no CONARC para ser analisado, avaliado. E também encontrei numa outra ata de reunião, eles fizeram uma reunião com representantes do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAU, da UFRJ, no qual eles estavam, né, pedindo a solicitação de declaração de interesse público e social dos acervos da Carmen Velasco e do Afonso Eduardo Reide, e, de acordo com a ata, eles fizeram uma ampla discussão que eu me interessei em analisar depois mais profundamente, que eles estão lá na discussão que a gente coloca sobre, que vem muito, né, quando a gente fala da declaração de interesse público e social, até que ponto, né, a gente tem que considerar um arquivo privado de interesse público ou não, porque ele já está custodiado na UFRJ, já está organizado, então ele já está sendo cuidado por uma instituição pública. Então, as pessoas na reunião estão colocando essa questão, levantando essa questão, falando que se já está sendo preservado por essas instituições, então não tem por que ter a declaração de interesse público social, apesar dos representantes do núcleo de pesquisa colocarem que isso pode facilitar em questão de financiamento de pesquisa, de cuidado, de acervo, eles colocam isso para ser pesquisado e analisado, e na última ata da reunião da comissão, eles fizeram um informe, uma notificação a esse núcleo, pedindo para refazer a solicitação e o pedido para ser reanalisado e reavaliado. Isso está na última ata da reunião. Bom, aí eu trouxe, então, o que aparece no site do CONARC, né, de arquivos que foram declarados de interesse público e social até o momento. Falei de outros, né? Esses outros que eu falei ainda não está, mesmo os que já foram aprovados, ainda não está na listagem com um parecer dentro do site. Esses são os mais antigos, que eu cheguei já a analisar, né? O interessante por exemplo, né, da Companhia e Cervejaria Brahma e da Companhia Antártica, que eu tive acesso a todo o processo, que sempre me deixou muito curiosa, né, a questão desses processos que foram realizados. As pessoas responsáveis por esse acervo havia pedido primeiramente para o IPHAN, e tem lá no processo que o IPHAN responde a eles pedindo para solicitar ao CONARC, porque não é de responsabilidade do IPHAN cuidar de documentos, né? Apesar da gente saber que aqui em São Paulo, né, o prédio da Antártica, aqui na região da Moca, ele é tombado como patrimônio histórico. Então, teve essas tensões, né, nesses tombamentos, nessas declarações de interesse público. Então, tem também aí da Cúria Diocesana, do Dom Lucas. Quando eu fiz a minha dissertação, eu fui até a Cúria Diocesana, né, que achei até interessante, é um acervo de igreja, que normalmente já tem na legislação que a documentação da igreja até a publicação do Código Civil, ela já é considerada de interesse público social, mas como tinha uma documentação maior
por tratar de documentação relacionada à resistência do período militar, também foi declarado de interesse público social, e atualmente, né, mas você vê que de forma muito esparsa e de 2 por ano, de forma muito, vamos dizer assim, esparsa mesmo, né, como eu estou dizendo, você teve poucos, né, declarados de interesse público, apesar de ser um instrumento que pode trazer o reconhecimento do patrimônio documental. Você tem aí, exatamente no período que existiu o governo anterior, poucos, né, acervos sendo considerados de interesse público, até anteriormente também de forma esparsa, mas eu acho que de forma mais lenta ainda nesse período anterior. O último que apareceu no site foi o do Isaac Rosenberg, mas como eu citei, né, já tem outros que foram considerados de interesse público e social, mas ainda não está disponível parecer desses acervos, né? Então, pensando nesses arquivos que são considerados de interesse público e social, há muitas reflexões, questionamentos sobre a questão de qual selecionado, por que selecionar, é sempre uma reflexão bastante interessante de se fazer, mas a gente tem que pensar esses arquivos, né, e compreendê-lo como uma quantidade de conjuntos de arquivos pessoais que temos conhecimentos e que estão acessíveis ao público, seja em centros de documentação e memória, seja em arquivos públicos. Esta quantidade é pequena se pensarmos na importância destes acervos como testemunhos físicos de eventos vividos, assim como dos papéis sociais desempenhados por seus titulares ao longo da vida, né? Então, mesmo tendo aí vários processos em andamento, né, se pensar na quantidade de arquivos privados que a gente tem aí disponível. E finalizo com um trecho, né, vocês me permitem ler, que eu vou finalizar com isso, é um artigo do Matos e da Mendes, que faz uma análise também sobre a declaração de interesse público social, mas eles fazem um foco maior na análise dos arquivos pessoais, e aí eles também finalizam colocando uma reflexão bem interessante, que em um contexto de disputas cada vez mais acirradas de construções de narrativas e reivindicações de memória, como eu estava falando até ontem no minicurso, né, os arquivos despontam como lugares privilegiados de diálogo e contestação. No âmbito dos arquivos privados, especialmente os arquivos pessoais, sua manutenção, preservação e garantia de acesso dependem do reconhecimento por parte das instituições, das comunidades ou do Estado. Então, alçá-los a patrimônio cultural é uma maneira de salvaguardá-los, e é isso que eu coloco também na minha dissertação. Isto posto, os caminhos e dispositivos de patrimonialização de arquivos pessoais e também, né, de outras instituições, portanto, devem ser conhecidos, estudados e problematizados. Então, finalizo com as minhas referências e querendo trazer aí uma discussão, que eu sei que isso traz sempre muitas reflexões e angústias, né? Então, é isso que eu me propus a trazer aqui também. Obrigada, gente. Valeu, Thalita, a gente que agradece, parabéns pela apresentação. E agora vamos para o próximo. Olá. É o Tudo bem? Benjamin Mato Martinez, certo? Aham. Para apresentar um corpo que se conta, tatuagem, como prática de registro e ritual autorreflexível. É isso, sim. Beleza, Benjamin? Ok. Tá, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa, então, rapidinho. Essa pesquisa foi desenvolvida para o meu TCC, que eu defendi em 2019, para o curso de História da UFSC. E eu entrevistei uma rede de 3 tatuadores residentes aqui de Florianópolis, para pensar sobre a inserção deles na técnica da tatuagem e também na relação que eles estabelecem com as tatuagens que eles têm. E para isso eu trabalhei na metáfora do corpo como arquivo, como médium para uma memória incorporada. E eu trabalhei com autores da antropologia da performance, principalmente a Diana Taylor, para pensar nas técnicas corporais e como elas atuam na transmissão da memória cultural e identidade,
por meio do que o Schechner chamou de comportamento reiterado. Nesse sentido, o corpo ele vai atuar como um médium, onde se inscreve saberes que são culturalmente transmitidos e transmitidos socialmente entre grupos. No caso dessa rede de tatuadores com quem eu trabalhei, as pessoas se conheciam, né? Era um grupo de tatuadores que aprenderam a tatuar juntos e trocavam tatuagens entre si para se inserir na técnica, né, da tatuagem. Então, eu faço um paralelo entre ritual e arquivo aqui. Trabalhei com uma definição de arquivo que se aproxima do conceito derridariano de arquivo. No caso, se para uma instituição os documentos, ao mesmo tempo que eles autorizam e registram as práticas, eu penso o ritual como uma forma de demarcar no corpo do sujeito as mudanças vividas por eles nos diferentes estágios da vida, né? E pensar, tipo, no papel dos rituais de enfatizar essas alterações causadas pelo tempo cronológico, e, nesse sentido, o tempo ele é um fator importante aqui para a análise que eu vou fazer depois, para pensar como essas tatuagens elas servem como marcas, registros de suporte para uma narrativa identitária, né? Daí aqui eu trago a fala de um dos meus entrevistados que revela, assim, então, um desejo de registro, né, que pode ser relacionado com a necessidade de objetificar as transições vividas por ele subjetivamente, né. Daí, eu vou pensar esse ritual como um ritual de reflexividade, de autorreflexividade, como é trabalhado pelo Bernard Lai, quando ele fala sobre a capacidade dos registros de permitirem que os sujeitos dominem simbolicamente o que eles têm dominado na prática até então, né? Linguagem, espaço e tempo. E daí é que eu tenho a fala de outro entrevistado. No caso, a história dessa é engraçada, porque a entrevistada estava tentando largar o vício no cigarro, né? Então, ela pede para que a mãe dela, que não era uma tatuadora, é só, tipo, apenas uma mãe, gravasse na mão dela a palavra juízo, para que toda vez que ela fosse fumar um cigarro, ela se deparasse, então, com o conselho de mãe ali, tipo, eternizado na mão dela. E, então, isso funciona como um lembrete, né? Tipo, para toda vez que ela fosse fumar, ela se depara com a memória da mãe, que é tipo, também tipo, relacionada a esse afeto, assim, esse compromisso que elas duas, tipo, estabeleceram no momento da tatuagem, né? Daí eu também relaciono a tatuagem com o souvenir, como descrito pela Susan Stewart, como um objeto que ele só faz sentido quando ele é ativado enquanto suporte para uma narrativa, né? E ele esse registro, essa tatuagem, ela vai servir como suporte para essa narrativa identitária, né? Essa imagem que está aqui nesse slide, ela é um recorte de pele humana mesmo. Ela está no arquivo do Lacassagne, que é um médico francês que trabalhou no batalhão de Argélia como médico militar. E ele trabalhou coletando narrativas de presidiários de guerra nos batalhões de Argélia e ele dava bastante atenção para as tatuagens, né? E às vezes, quando acontecia de alguma desses interlocutores dele falecer, ele recolhia, recortava os excertos da pele desses sujeitos e guardava no arquivo
dele, né, que está agora em Lyon. Então, o arquivo dele tem mais de 1.200 excertos de pele humana com diversas inscrições e tatuagens. E ele faz meio que, tipo, uma antropometria dessas tatuagens, junto com as narrativas dos interlocutores dele, e ele vai tentar encontrar, tipo, então, símbolos, enfim, ele tenta encontrar um nexo, né, uma lógica simbólica ali entre o que era gravado na pele e o que aquilo supostamente significaria, assim, para os interlocutores dele. E foi um dos starts, assim, para ter a ideia de fazer essa pesquisa, assim. O meu contato com o arquivo dele, no caso. E daí pensar na narrativa, né, que funciona como esse instrumento de unificação do sujeito, que vai dar sentido às experiências díspares, contraditórias, que são vivenciadas pelos sujeitos. E vem sendo, através de esse recurso, né, literário, desses recursos da ficção, a alteridade que é produzida pelo tempo na identidade dos sujeitos, né? Nesse sentido, eu usei as reflexões do filósofo Paul Ricoeur, que vai estabelecer uma distinção entre uma distinção interna, né? A identidade humana seria a identidade ipsi e a identidade idem. No caso, a identidade idem, ela corresponde à identidade das coisas cujas principais características de identificação permanecem à ação do tempo, e a identidade ipsi seria essa identidade que sofre a ação do tempo e produz, que produz um efeito de dessemelhança. No caso, o argumento dele é que a narrativa seria uma forma, um mecanismo utilizado para que a gente conseguisse fazer com que a nossa identidade se assemelhasse cada vez mais a essa identidade idem, que preserva a coerência de sentido, né, ao longo do tempo. Então, nesse sentido, as narrativas produzidas a partir das tatuagens operam como esse mecanismo de unificação deste eu que é fragmentado, e acabam por organizar a experiência dos sujeitos no tempo. É interessante que eu gravei em vídeo as entrevistas, e foi muito difícil transcrever elas, porque esse movimento de apontar na pele e contar a história e fazer referência a outra tatuagem está no corpo de outra pessoa, aconteceu bastante, assim. Então, ela foi registrar as entrevistas foi bem interessante do ponto de vista de também pensar, sei lá, a mídia visual, né, necessária para dar sentido a a forma como se conta esse corpo, assim. Eu acho que é isso. Eu preparei uma apresentação rapidinha, porque normalmente eu me perco no tempo. Se vocês quiserem ouvir mais sobre essa pesquisa, a gente produziu um podcast junto com a Letícia Neder e o Gabriel, que estão aqui também. Tem 2 episódios, um é focado na pesquisa que eu fiz para o meu TCC, e outro é uma entrevista com a Silvana Gerra, que é autora do livro Uma História da Tatuagem no Brasil. E é isso. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Benjamin, muito interessante. Quero ouvir os podcasts. Já ouvi alguns do Paratempo, mas esses 2 eu não tinha ouvido ainda. Massa. Da hora.
Então, pessoal, a gente abre para o debate agora, né? Pessoas que quiserem fazer perguntas, né? Fiquem à vontade. Esse podcast... Oi, Benjamin, esse podcast está no Spotify? Quais plataformas? Sim, tá no Spotify, mas a gente tem um site bem bonito também, que eu vou colar aqui no chat. Obrigada. Eu ia perguntar exatamente essa mesma coisa que a Carol já perguntou do acesso ao podcast, que eu fiquei interessado também, quero ver. E eu tenho alguns comentários a fazer, né, em relação às apresentações, né, que foram feitas, todas muito interessantes, né, parabéns a todas as pessoas que apresentaram nessa manhã. Uma ótima abertura dos trabalhos, né. Primeiro eu queria perguntar, né, comentar com a Carolina, muito interessante essa sua pesquisa, né, voltada para a memória estudantil, que é algo que eu acho muito interessante, né, eu particularmente gosto muito dessa temática, né, o Rodrigo sabe muito bem disso, a gente trabalhou junto, né, com arquivos de diretórios acadêmicos, né, lá da Unesp de Assis, e eu acho realmente uma documentação muito interessante, né? E eu tinha duas questões, né, para a Carol, mas vou fazer só uma delas, né? Em relação a como é visto, né, ou como você percebe, ou de repente como até o Arquivo Nacional percebe, o papel das universidades na preservação dessa memória, né? Os movimentos estudantis vinculados às universidades existem por conta da universidade também, né? Ela é parte integrante disso e em grande medida é o motivador para a existência desse movimento. Não é exclusivo, sem dúvida nenhuma, né? A militância estudantil é muito maior do que apenas a universidade, mas ela é parte muito importante nesse processo, né? Como é que a gente pode pensar, então, as universidades, né? Como você fala de um arquivo sem lugar, né? Eu entendo que a Uni de fato, né, ela não é vinculada diretamente a uma universidade, né? Eu posso estar equivocado nesse sentido, né? Talvez ela até seja vinculada a algum lugar que eu não sei. Mas a capilaridade do movimento estudantil se vincula, né? Acontece dentro desses espaços. Então, como é que a gente pode perceber, né, o papel das universidades nesse processo todo, né? Eu não sei se eu faço pergunta para todo mundo ou se a gente vai conversando. Acho que a Carol pode responder. Obrigada, Renato, pelo seu interesse, pela pergunta. Na dissertação, né, enfim, num tópico da dissertação, eu faço também esse levantamento, né, de outros projetos de recuperação dessa memória do movimento estudantil, que não tiveram a Uni como protagonista, mas que acabaram tendo parcerias com universidades e estão custodiados hoje em universidades. Então, tem um projeto que é o mesmo nome até, Memória do Movimento Estudantil, que está na UNB, né, tem um acervo na UNB. Se eu não estou enganada, estou até com a dissertação impressa aqui, tem também no AEL, né, da Unicamp. Então, até pela configuração, né, dos centros de documentação e memória que foram se constituindo nas universidades, esses acervos ligados a movimentos sociais, né, acabaram encontrando nesses espaços um espaço propício, né, para recebê-los e tal. E eu acho que, enfim, seriam espaços, sim, de se fomentar, né, esse tipo de projeto,
Eu acredito que as universidades poderiam ter, sim, esse papel, até porque, né, os movimentos sociais, e em particular o movimento estudantil, e isso eu também menciono na dissertação, tem uma certa dificuldade com a guarda, né, da sua memória, dos seus documentos produzidos. Tem um texto bastante interessante, ele já tem alguns anos, mas eu gostei muito de entrar em contato com esse texto da Janice Gonçalves sobre arquivos de movimentos sociais, em que ela fala da ênfase na ação, né? Então, a ação política que acaba deixando de lado a preservação desses papéis, né? Porque o tempo ele é muito urgente, há uma troca de diretorias também, isso, né, foi apontado pela diretora da Uni como uma dificuldade para a Uni e outras entidades também terem esse cuidado com a preservação dos seus arquivos, né? O arquivo ele demanda um tempo diferenciado e as entidades políticas têm outros tempos, outros objetivos, né? E acabam deixando de lado. Então, as universidades poderiam ser, sim, espaços para essa preocupação dessa preservação. Né? No caso, isso não estava colocado nesse projeto, né? Não foi buscada nenhuma universidade, o Artservo estava no Museu da República e o contato foi com o Arquivo Nacional. Né? E a discussão que eu trago é exatamente se o arquivo também não poderia ser um espaço, assim como os centros de documentação e memória, né? Um espaço para os movimentos sociais. Né? Não sei se eu te respondi. Sim. Você sabe se existe, ou se você fez, né, nesse seu trecho da dissertação, um mapeamento, um levantamento sobre esses conjuntos de movimento estudantil espalhados? Eu me baseei num trabalho, né, da Aline Portillo, né, uma dissertação que ela faz esse levantamento desses projetos de recuperação da memória, e uma outra pesquisadora que ela trabalhou, deixa eu dar, Mirza, acho que é Mirza, dos anos 80. Eu não cheguei a fazer um mapeamento exaustivo de onde estão todos esses acervos de movimento estudantil, mas eu apontei alguns projetos que tinham sido desenvolvidos antes, na década de 80, que foi um período de reconstrução da Uni. A Uni ficou anos na clandestinidade, né, em função da ditadura militar, e no momento em que a entidade começa a ser reconstruída, reorganizada, começam a pipocar também esses projetos de recuperação da sua memória como forma até de dar força para a entidade que estava se reconstruindo, né? E buscar essa visibilidade pública no início dos anos 80. Então, nesse momento, pipocam esses projetos, que é o Promeneu, se não me engano, o nome é esse. Deixa eu dar uma colinha aqui e eu já te passo, só um minutinho. Tem um projeto na Unicamp, em 80, que é Fontes para a História do Movimento Estudantil, que foi organizado pelo professor Marco Aurélio Garcia, né? E aí houve essa busca por doação de documentos de professores e estudantes da Unicamp, né? A Portilho, ela menciona isso num artigo, mas acho que na dissertação dela também. E esse acervo, o resultado desse projeto da Unicamp, está no Edgar Leonhoff, né, no AEL. Tem um outro projeto, o Promemeu, Projeto Memória do Movimento Estudantil, que foi feito pela UNB e também está esse acervo custodiado na UNB. Essa autora Mirza Peliciota, não sei como é que se pronuncia o nome dela, ela participou desse projeto na UNB e ela cita um outro na Federal da Paraíba. Né? Enfim, foram alguns que eu localizei em bibliografia, mas eu não fiz essa pesquisa exaustiva, né, de onde que está espalhada essa documentação.
Sim, só isso já seria um doutorado, né, basicamente. Pois é. Só isso. Fora todo o restante. Não é. Mas, enfim, a dissertação ela não está disponível ainda, eu ainda estou na fase de, né, fazer ajustes e tal, tem que mandar para a biblioteca ainda, mas depois fica também disponível para consulta aí, essas referências. Tá ótimo, obrigado, Obrigada. Carol. Agora, então, vou passar a fala para a Li Leal, que levantou a mão, e tem uma pergunta para o Benjamin ali no chat. Então, Li, por favor. Não, a pergunta é para a Carol, ela respondeu, acho que duas. Uma era sobre esses documentos que estão espalhados, que você fez a pergunta para ela. A outra era a consulta dessa dissertação, até para saber qual foram. Eu tinha interesse em saber das empresas, né? Que você disse que pessoas físicas e jurídicas que contribuíram para a doação. Aí eu gostaria de saber da pessoa jurídica. Até porque tem o CEAS, que é um Centro de Estudo e Ação Social, que ele lida com praticamente os movimentos sociais e lidou muito, né, desde a década lá de 70 até ano 2000, com uma documentação, diversos documentos de movimentos sociais, inclusive o movimento estudantil. E aí eu não sei se ele é das pessoas jurídicas, né, que contribuem, mas e a outra pergunta seria também se esse fundo que está no Arquivo Nacional ele está fechado ou é cabível mais de doação ou, né, inserir novos documentos a esse fundo. Obrigada. Qual é o seu nome? Desculpa, quem foi que falou? Li, obrigada, Li, pelo seu comentário. Eu não conheço o SES. Você pode botar aqui no chat o nome dessa Posso sim, entidade? CEAS ele é uma entidade sem fins lucrativos que ele está praticamente em todas as capitais e cidades, né, brasileiras, que ele lida ele na época da década de 70, ele foi muito ligado à Igreja Católica, principalmente, porque a igreja era que dava subsídios, né, para as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Então ele foi muito ligado aos movimentos sociais, porque eram grupos de trabalho que faziam especificamente, né, dentro das comunidades, enfim, essa ação de associações. Então, por isso que eu fiquei, e eles têm uma vasta documentação sobre os movimentos sociais, inclusive o estudantil, e se é passível, né, ou não a abertura, porque tem documentos muito interessantes até da parte mais repressiva, da década de 60 até 70, eles têm uma vasta documentação. Eu desconhecia esse acervo, essa instituição que você está falando. Obrigada vou procurar me informar sobre isso. Mas, no caso, esse acervo, né, resultante do projeto Memória do Movimento Estudantil, que foi doado para o Arquivo Nacional, ele está fechado. Né? Uma instituição que tenha esse tipo de documentação e outros teria que iniciar um processo de doação, né, de contato com o Arquivo Nacional, e hoje ainda está em vigor uma política de aquisição no arquivo que exige a declaração de interesse público social, né, que a Thalita comentou. Então, é necessário que um acervo tenha essa declaração emanada pelo CONARC, né, e pelo Ministério da Gestão atualmente, era o Ministério da Justiça, se eu não estou enganada, agora quem assina a declaração é a ministra da Gestão. Então, teria que haver um processo de doação de um acervo, ainda que o tema, né, seja o mesmo, a temática dialogue com um acervo que já esteja, essa aquisição está fechada, a não ser que fossem parcelas de acervos, desse acervo já doado, né, que tivesse sido encontrado no Museu da República, constituísse o acervo já do projeto que não tenha sido entrado. Então, aí, nesse sentido, o arquivo admite essas complementações, complementações a uma primeira doação como uma continuidade, né?
Sobre as entidades que eu falei que doaram documentos, né, nessa campanha, nesse chamado para doação de documentos, a maioria foram pessoas físicas. As entidades coletivas, em sua maior parte, foram centros acadêmicos, diretórios centrais de estudantes, da UERJ, da PUC-Rio, um sindicato, né, acervo da própria Uni, né, foi uma das doadoras, né, porque o projeto se pretendeu abarcar a documentação para além da Uni, né? Então, são 7 entidades coletivas aí que doaram seus acervos. Qual a sua outra pergunta? Acho que eu respondi, né? Você falou da doação. Obrigada. Obrigado, Carolina. Respondeu sim. Obrigada. Obrigado, Carolina. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Benjamin. Eu só vou fazer a leitura da pergunta da Bruna, porque eu não sei se o chat está sendo gravado, não sei como é que isso vai aparecer na transmissão. Mas o chat está. Pergunta para Benjamin. Primeiro, que trabalho lindo, parabéns, fiquei maravilhado. O que te incentivou a pesquisar especificamente este campo? Poderia também dizer o nome do livro de Turner que utilizou nas referências, Grata, e eu gostaria também de acrescentar um complemento dessa pergunta, né, para o Benjamin. Se puder falar de novo o nome do artigo da internet, os recortes de pele humana, que eu fiquei impressionado com isso, que eu não conhecia, e eu quero saber mais sobre esse conjunto aí dele, por favor. Oi, tá. Então, agradeço aí falou que ficou maravilhada, é da hora, né? A gente gosta de ouvir essas coisas sobre a nossa pesquisa. Eu também gostei muito de pesquisar, especialmente porque eu pesquisei num espaço que eu estou inserido, assim, eu sou tatuador. Então, já respondendo o que me levou a pesquisar isso, foi fazer parte, né, desse grupo de tatuadores que eu entrevistei também e perceber que eu comecei a tatuar em 2016, né, e eu aprendi a tatuar com essas pessoas que foram meus interlocutores, né, então existe aí minha implicação no trabalho, e eu percebia que a forma como a gente ia desenvolvendo uma rede de símbolos e que se conversavam entre si era interessante, assim, era algo bom para pensar, né? Então, a partir disso, eu tive a ideia de começar a mapear, assim, como essas trocas aconteciam, porque não sei quão familiarizados vocês estão com isso, mas quando você está aprendendo a tatuar, você meio que precisa tatuar em si mesmo ou tatuar no corpo de pessoas que permitem que você tatue algumas coisas que podem não ficar muito bonitas nelas, né? Então, os amigos, eles fazem esse favor de ceder partes mais obscuras da pele para a gente treinar técnicas novas. E eu percebi que isso acontecia não só com o meu grupo de amigos tatuadores, também com outras pessoas que relatava também ter essa mesma relação, assim. E daí toda a ideia de pensar autorreflexividade, identidade e a ritualística disso veio também conversando com a Prof. Letícia, né, e a gente vendo o que o campo trazia, né, para a gente fazer essa análise, assim. E daí, deixa eu ver, dos livros do Turner, eu usei Floresta de Símbolos, From Ritual to Cedar, e o Processo Ritual. Eu colei aqui no chat para ficar mais fácil. E sobre o arquivo, né? A minha gata está gritando aqui atrás.
sobre o arquivo das peles humanas, né? Isso é uma coisa que acontece em outros arquivos também. No século XIX existia uma tendência em colecionar peles tatuadas, assim. Isso existe em outros arquivos além do Lacassagne, mas o do Lacassagne foi que eu mais tive contato a partir de um artigo do Artieri, em que ele comenta sobre o arquivo dele, sobre essa possibilidade de ter outros materiais que não papéis, né, ser objeto do arquivo, assim. E no arquivo dele tem, tipo, pedaço de pele humana, ossos, dentes, tipo, um arquivo bem cheio de coisas fascinantes. E eu posso falar para vocês a dissertação que eu li, que foi da Muriel Sali, publicada em 2009. A dissertação dela trabalha com o processo de arquivamento como se constituiu, né, esse arquivo do Lacassagne. É bem interessante. Eu acho que é isso. Respondi. Aproveitando que você está aí, né, é um comentário, na verdade. No mundo dos arquivos, a gente costuma fazer uma metáfora, né, que o arquivo é um todo orgânico. Então, é uma metáfora ao mundo natural. E daí você vem e traz o contrário, né? O corpo, que é de fato algo orgânico, como uma espécie de arquivo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Tem um outro arquivista que sacou alguma coisa desse tipo também, que é o Eric Kittler, que ele vai falar disso, né? Sim. O arquivo como metáfora e a metáfora como e outras coisas como arquivo, né? E eu lembrei também de um podcast, eu vou postar aqui, que trabalha o corpo como um arquivo também. Mas é uma pequena história, assim, de um arquivista que trabalha numa sessão e ele conta uma experiência que ele teve. Vou deixar aqui nos comentários do chat, beleza? Inclusive, voltando um pouco sobre o arquivo do Lacassagne que eu estava falando, isso é interessante, porque o arquivo dele, ele tensiona um pouco esse princípio de organicidade, né, dos arquivos, porque se você for pensar na entidade produtora dessas tatuagens, não é ele, né, tá, tipo, no fundo dele, mas ele só foi o médico que coletou, ele transformou aquilo em um documento, mas um documento de arquivo, mas não é produzido por ele, assim, né? Enfim, obrigado pelo comentário. Mais alguma questão? Carol, fica à vontade. Só um comentário, eu adorei o trabalho do Benjamin ou Benjamin? Benjamin. Tanto faz. Parabéns pelo trabalho. Quando você estava apresentando, eu estava pensando assim, acho que para um conjunto se constituir enquanto arquivo, né, ele pressupõe que ele seja guardado, né? Se ele vai se perder, isso não vai se constituir enquanto arquivo. Aí você vem aí você parece que responde ao que eu estava pensando, falando do médico, né? Não sei a profissão dessa pessoa que guardou as peles, né? Então ele conseguiu realmente transformar em arquivo nesse suporte pele, né? E eu acho que é interessante para a gente ver que não há limites, né? Que para ser um arquivo, né? Essa discussão sobre o que é ou não um arquivo foi uma das coisas até que me instigou a estudar o meu tema sobre os objetos tridimensionais, né, que não seriam um arquivo, e aí você traz a questão da pele, que é muito mais radical, mas, enfim, achei super interessante para a gente sair da caixinha, né, pensar fora da caixa e ver que, né, o arquivo como produção humana não tem limites, né? O Rodrigo falou do Ketelar, né? Eu acho que em outras... agora eu estou fazendo mestrado na antropologia, e
eu acho que em outras disciplinas, assim, outros campos, outras áreas, o arquivo, essa metáfora, né, do arquivo, que eu acho que o Kedelar fala do plantation como arquivo, eu acho que ele até fala do corpo como arquivo. Eu acho que ela é bem mais presente, assim, sabe? Na antropologia, que eu trouxe a Diana Taylor, ela já está falando do repertório, né, como uma memória armazenada no corpo. Então, essas metáforas do algo como arquivo são bem mais presentes, assim. Bacana, muito interessante, parabéns, realmente, Benjamin, pela pesquisa e pela estética da apresentação, foi muito bonita mesmo. Bom, e parabéns a todas as demais pessoas que apresentaram, né, Lorena, Thalita, Carol. Acho que agora a gente pode ir fazer um rápido intervalo, né, daí 10 minutos, que 11 horas a gente retorna para a continuação. Aí, então, nós teremos, nesse segundo bloco, Gabriel Machado e a Letícia Nedel, a Márcia Alckmin, a Adriana Alves, Igor Souza e a Giovanni Favoreto apresentando.